E agora a última diferença que eu vou falar aqui pra vocês, que se colocasse isso aqui no Brasil, primeiro, eu acho que não ia dar certo, porque muita gente ia querer burlar isso. Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo sobre curiosidades a respeito da condução de motocicletas ao redor do mundo. Você sabia que as leis são bem diferentes dependendo dos países? Claro, eu sei que você sabia, mas a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas diferenças no vídeo de hoje. Então, vem comigo! Se você é novo por aqui e não me conhece, muito prazer, eu sou a Dai e comando esse canal que fala de moto e viagem, que são dois assuntos que a gente ama. Então se você também curte esses dois assuntos, já se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte dessa família você também. E um dos conteúdos que eu faço bastante por aqui são conteúdos referentes a pilotagem iniciantes, principalmente a como escolher a melhor moto, a moto que vai mais te atender aí para quando você está iniciando. Na verdade, tudo que eu falo é com base na minha experiência, né, e com base enfim, nos cursos que eu fiz, na minha formação relacionada a motociclismo. E muitas vezes vocês falam, cara, mas não é possível que aqui no Brasil você indique a gente começar com uma moto de menor cilindrada, sendo que fora daqui, nos outros países, você pode inclusive escolher para qual cilindrada você vai se aplicar para tirar a CNH. Isso acontece porque o trânsito aqui no Brasil é bem diferente da realidade dos outros países. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de realmente visitar os outros países, mas tudo muda, a condição das estradas, as regras referentes à condução. Então você se expõe a um nível de segurança diferente de acordo com o país que você está para conduzir sua motocicleta. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa bastante a motocicleta no nosso dia a dia, dentro da cidade. Em alguns países, como a gente vai ver por aqui, o pessoal opta mais pela moto para usar como lazer, usar só no fim de semana, usar realmente mais nas estradas e não tanto dentro da cidade. Então isso faz com que automaticamente as leis de trânsito mudem para favorecer a segurança de acordo com o perfil de uso de cada um dos cidadãos ali de cada região. E isso deve sim ser levado em consideração quando você estiver aí revoltado, porque eu falei que não é legal você começar a pilotar com uma moto 4 cilindros, por exemplo, porque aqui no Brasil, dependendo de onde você for usar essa moto, dependendo de qual trânsito você for encarar, você não vai conseguir dar conta dessa moto. Você vai mais se assustar do que realmente ter prazer nessa pilotagem, e isso não é legal, né? Então é por isso que eu acabo fazendo essas recomendações. Mas enfim, tô dando esse disclaimer aqui no começo justamente para vocês entenderem de por que surgiu a ideia desse vídeo, mas vamos lá, vamos mostrar um pouquinho das diferenças que existem na pilotagem de diferentes países, começando pelos Estados Unidos. Já tive a oportunidade de estar lá em alguns momentos e as regras lá são bastante diferentes daqui. Se você andar, por exemplo, nas ruas de Nova York, você raramente vai ver motocicletas andando por lá. Então, na maioria dos estados lá nos Estados Unidos, eles usam a moto realmente mais para lazer. E justamente por conta disso, por conta de eles não enfrentarem tanto ali o dia a dia louco do trânsito, é que as regras são diferentes. E a regra que mais se diferencia, na minha opinião, é a regra do uso do capacete. No país sede ali da Harley Davidson, no coração da Harley Davidson, nem é obrigatório o uso do capacete, só é obrigatório o uso do capacete para menores de 17 anos. E também em Orlando, na Flórida, as pessoas que são residentes, elas também não precisam usar o capacete para andar ali dentro da cidade, porque as avenidas são muito largas, são muito seguras, então realmente eles não veem a necessidade do uso obrigatório do capacete, o que é bem diferente do que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil nosso trânsito é uma loucura, tem gente fechando motociclista a todo momento, então realmente não dá para encaixar essa regra aqui. Aqui no Brasil é obrigatório o uso do capacete, independente da situação. Agora indo para o outro lado do globo, é curioso que também na China, que é o maior produtor de motocicletas do mundo, eles também têm umas regras diferentes das nossas, inclusive as regras de restrição de uso de motocicleta. Eles resolveram proibir o fluxo de motocicletas em alguns grandes centros, como por exemplo em Xangai.
Então, com exceção das motos elétricas, você não vai ver motos a combustão andando pelo centro de Xangai, justamente porque existe essa proibição a fim de melhorar um pouco o fluxo do trânsito nesse lugar que é tão movimentado. Diferente daqui no Brasil, que com exceção de alguns trechos lá de São Paulo, como por exemplo a Marginal Tietê, né, que ela tem essa restrição para motocicletas, diferente disso, a gente pode andar de moto para qualquer lugar, a gente não tem restrição específica para alguns lugares aqui no restante do Brasil. Outro ponto, ainda falando de China, é que as motocicletas são proibidas de andar pela autoestrada, o que é bem diferente do Brasil. Agora imagina só, para que eu vou ter uma moto de altíssima cilindrada, uma S1000RR, por exemplo, na China, sendo que eu não vou poder andar nem dentro da cidade, que já não é muito confortável para uma S1000RR, mas não vou poder andar com ela na estrada, vai me restar apenas andar nas estradas vicinais ou estradas de terra. Não vai compensar. Então aí acaba que o fluxo de motos de baixa cilindrada acaba sendo muito maior nesses lugares com esse tipo de restrições. Diferente aqui do Brasil, que a gente pode sim circular com essas motocicletas, contanto que a gente respeite os limites de velocidade, a gente pode circular com essas motocicletas pela autoestrada. Falando um pouco de Europa, a gente tem vários países que compõem a Europa e a lei acaba mudando dependendo do país, mas uma coisa é certa para toda a Europa: as regras são muito rígidas em relação a motocicletas por lá. Inclusive, para você tirar a CNH na Alemanha, por exemplo, é muito mais caro você tirar a CNH de moto do que de carro, por exemplo. Justamente porque as regras, as aulas de motociclismo são muito mais detalhadas do que as aulas para quem vai dirigir um carro. Eles aprendem coisas lá que a gente não aprende aqui, como por exemplo, como trocar de marcha. Eu ensino no meu curso Pilotando Sem Neura, aliás, cá entre nós, é o curso mais completo para motociclismo iniciante que você vai ver aqui na internet. Tem tudo, desde escolha de equipamento até todas as técnicas de pilotagem para você pilotar com mais confiança, seja na cidade, seja para fazer aquela viagem. Tem inclusive técnicas de autocontrole e respiração para você aprender a controlar essa insegurança que está dentro de você na hora de pilotar. Então, se você quiser participar da 4ª turma, sim, a gente já está na 4ª turma do curso Pilotando Sem Neura e da nossa comunidade exclusiva no Telegram, onde você vai ter contato com pessoas que estão passando por esse mesmo momento que você. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Além disso, eles aprendem também a técnica de frenagem correta, que é outra coisa que a gente também não aprende para tirar CNH aqui, mas que, como eu disse, eu te ensino no curso Pilotando Sem Neura. Falando sobre corredor, se a gente for para os Estados Unidos, em Orlando, e você passar pelo corredor com a sua moto, é multa na certa e infração gravíssima. Na Europa também, em alguns países, é extremamente proibido você conduzir a motocicleta pelo corredor, diferente aqui do Brasil, que há algumas brechas aí na legislação. A gente pode sim andar com a moto no corredor, seguindo, claro, alguns cuidados específicos. A gente tem que estar com a velocidade reduzida, a gente tem que, o trânsito tem que estar parado para a gente poder se deslocar pelo corredor. Agora em São Paulo tem algumas faixas específicas de corredor, então diferente do que acontece aqui no Brasil, em alguns países é totalmente proibido você rodar no corredor, mesmo que o trânsito esteja parado, mesmo que você tenha aquele puxa-espaço ali, porque as pistas são bem largas, você tem que ficar quietinho atrás do carro. Outra diferença também, se tratando de Europa, é que em alguns países as pessoas a partir de 16 anos já podem tirar a CNH, coisa que aqui no Brasil só é permitida com 18 anos. Mas lá na Europa elas podem tirar a CNH e conduzir motocicletas de cilindradas menores. E aí vocês me falam: ah, Dai, mas aí quando eles vão comprar a primeira moto com 18 anos, não sei o quê, eles já podem comprar uma moto de cilindrada maior. Mas às vezes você não viu que antes disso, com 16 anos, o cara já estava lá pilotando a sua motoneta e já tem essa noção de trânsito, porque ele já estava ali vivendo o dia a dia de trânsito em duas rodas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa diferenciação. Além disso, lá na Europa, eles têm a habilitação por degraus. Como é que funciona? Isso varia de país para país, mas basicamente, né, na maioria dos países que usam esse sistema de habilitação, funciona da seguinte maneira.
Com 16, 17 anos você pode tirar a habilitação A1, que te permite pilotar motocicletas com motores de até 125 cilindradas. Depois, com 18, 19 anos, você pode mudar sua habilitação para A2, que permite você pilotar motocicletas com 47 cavalos. E isso eu acho muito legal, eles medem por cavalaria e não por cilindrada, como estavam querendo fazer aqui no Brasil. Já expliquei para vocês que uma moto de 300 cilindradas monocilíndrica é bem diferente de pilotar do que uma moto de 300 cilindradas bicilíndrica, né? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Por isso que eu acho mais legal você medir pela cavalaria do que exatamente pela cilindrada, por exemplo. E aí, com 20, 21 anos, o motociclista pode obter, lá na Europa, a habilitação de categoria A, contanto que ele comprove que ele tem pelo menos 2 anos de experiência pilotando motos, na categoria A2. Mas aí é só com 24 anos que qualquer europeu, independente de experiência anterior ou não, pode se aplicar para tirar a categoria A. Porque aí pressupõe-se que ele já tem uma noção ali de trânsito, tal, já tem uma maturidade maior para que ele possa conduzir essa motocicleta de um jeito mais seguro. E agora a última diferença que eu vou falar aqui para vocês, que se colocasse isso aqui no Brasil, primeiro, eu acho que não ia dar certo, porque muita gente ia querer burlar isso. Brasil é isso, né, gente? E segundo, que ia deixar muita gente descontente, porque a galera já fica descontente de ter redução de emissão de poluentes e ruídos, né, por conta dos escapamentos. Imagine se viesse essa restrição que eu vou falar para vocês agora. Na França, eles têm restrição de potência do motor e qualquer motocicleta tem que ser vendida obrigatoriamente saindo de fábrica ali com menos que 106 cavalos. O que é equivalente a, por exemplo, uma Z750 aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, uma S1000RR sai de fábrica com 210 cavalos. Na França, ela teria esse número cortado aí praticamente ao meio e ela teria que ser reprogramada para sair de fábrica com 106 cavalos. E sairia com esse limitador de fábrica. Mas aí é claro, né? Eles precisariam de um dinamômetro ali na beira da pista para poder realmente parar essas pessoas e medir ali a quantidade de cavalos que a moto efetivamente tem. Então sim, existem pessoas que acabam tirando esse limitador. Como tem pessoas aqui no Brasil que acabam tirando e trocando o escapamento, não é mesmo? Mas sim, você teria que ter esse trabalhinho a mais aí para tirar o limitador e seria contra a lei, você correria o risco de ser autuado, como você corre o risco de ser autuado aqui por conta do escapamento, por conta dessa lei aí interna, dessa lei de as motos saírem com limitador e não poderem ter mais do que 106 cavalos de potência. Bom, fora isso tem muitas outras diferenças, como por exemplo na China e na Índia as motos têm placa na frente, enfim, varia muito de país para país, mas a questão é, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente compara as nossas habilidades de pilotagem, né, com o nosso trânsito aqui no Brasil com o trânsito de outros lugares no mundo, porque realmente existem diferenças, tanto na condição das estradas, quanto também no índice de acidentes, quanto principalmente no uso que cada nacionalidade faz dessa moto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas eu trouxe aqui porque eu achei interessante, achei uma curiosidade super legal para compartilhar com vocês. E me conta aqui nos comentários qual delas você achou mais interessante, qual delas você não se adaptaria de jeito nenhum, e que eu quero saber, e quero saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo. E esse vídeo termina em 3, 2...